Well, again, I just am so pleased to be with you. Novamente é uma alegria estar aqui com vocês. I want you to know that I do feel like I'm a part of your family. Eu quero que você saiba que eu me sinto parte da tua família. I have so much admiration for your pastor Eu tenho muita admiração pelo teu pastor and for his mother, Sarah. e pela sua mãe. I'm just amazed Sara, at eu sou what you've done. estou impressionado com aquilo que And I want você to tell you fez. something as we begin. E deixa eu te falar algo enquanto nós começamos. I have the privilege of coaching many churches Eu around the tenho o world. privilégio de poder ser um coach para muitas igrejas ao redor do mundo. And I want you to appreciate how special you are. Eu gostaria que você apreciasse o quão especial vocês são. You are an amazing church. Vocês são uma igreja I see the incrível. passion. Eu vejo a paixão I em see the vocês, commitment. o compromisso, I see the love that you have for o each other. amor que vocês têm um pelo outro. I see your leaders and how they serve you. Eu vejo os líderes que vocês têm e como que I eles see se your servem. vision. Eu vejo a tua visão, The city that you're in. a cidade na qual vocês nation estão, that you're in. a nação na qual vocês I estão. want you to know that this is rare. E eu quero que você saiba que isso é raro. To have such a godly, committed group De of men ter and women. então um grupo de pessoas tão compromissadas com I Deus. just celebrate you. E eu celebro a vida de vocês. I want you to know I brag about you Eu quero que vocês saibam que eu me orgulho de vocês. around the world. Ao redor do mundo quando eu You're viajo. famous. Vocês são famosos. Because I tell people how amazing you Porque eu are. fico falando para as pessoas quão incrível que vocês são. So I want you to just receive that. Então eu quero que você receba isso agora. Father, I ask that you would just raise that awareness Pai, eu peço agora que o Senhor vai estar levantando e erguendo essa in consciência the hearts of each of these men and no women. coração de cada homem e mulher aqui. See, I believe that this is a special season. Eu creio que agora estamos entrando numa temporada The especial, vision that is coming forth, que a visão que está vindo à tona and even the building project that e you guys are mesmo engaging. o projeto de construção e expansão do I'm prédio, so impressed. eu estou tão impressionado com isso. Now you need to know that in my history, Você tem que entender que na minha história, I was 33 years as a pastor in San Francisco. eu servi como pastor na cidade de São Francisco, na Califórnia, por 33 anos. And during that time I had 4 major building projects. E durante esse tempo de 33 anos, eu me envolvi em 4 campanhas grandes de construção. And one of them is about the size of what you're dreaming about. E uma dessas campanhas de construção é mais ou menos do tamanho daquilo que vocês estão sonhando em At the end ter. of the process we had a 1,200 seat auditorium E no final da construção, nós tínhamos um auditório de 1.200 assentos, in the heart of the city of San bem no Francisco. centro da cidade de São Francisco. And I want you to know that it's a glorious thing to go after a building project like E this. deixa eu te falar que é algo glorioso você conseguir abraçar um desafio de um projeto de construção assim. But it can also be challenging. Mas também pode ser muito desafiador. So I want to urge you to be in Então eu prayer. quero pedir para que vocês venham cobrir esse I projeto want em to oração. urge you Eu to quero, stand against the enemy eu at quero every pedir front. que você se posicione contra o inimigo na linha de frente. If you look at the building projects of Scripture, Se você começar a olhar as campanhas de construção Especially with- que você encontra na Bíblia, with Zechariah especialmente Zacarias and with Nehemiah, e também com Neemias, there was always a warfare that would come. sempre havia guerra envolvendo a construção. So I want to encourage you. Então eu quero te encorajar. We don't need to give ear to the enemy. Nós não vamos dar ouvidos ao inimigo. And even as I'm going to speak about today, we can rise above all of these problems. E mesmo o que eu vou pregar hoje é sobre nos levantar acima dos But problemas. I want to call you into unity. Mas hoje eu quero te convocar à união. And this is why I believe you need to be E é unified. por isso que eu quero, e eu te falo a razão pela qual eu sinto que você deve estar unido. This building is going to be beautiful. Esse prédio vai ser lindo. I saw the plans today. Eu já vi as plantas e os planos. But I want you to know Mas eu quero que você saiba that this building is not just for you, que esse prédio que nós estamos construindo não é só para você, but it's for your sons and daughters. mas sim para os teus filhos e para as tuas filhas And it's for your future e grandchildren. para os teus futuros netos. See, God always deals in generations. Porque Deus sempre opera com gerações. He's the God of Abraham, Ele é o Deus Isaac, de and Abraão, de Jacob. Isaac e de Jacó. And I told a story earlier Eu disse uma história, contei uma história antes. about being in Italy for my 30th Quando anniversary eu fiz 30 anos de casado com a minha esposa, nós fomos numa viagem para a Itália. and going to a building that it took 3 generations to build. E nós visitamos um prédio que levou 3 gerações para que eles viessem But construí-lo. the men who laid the foundations Havia uma geração de homens que então estabeleceram a fundação. were not even alive when the building was E completed. esses homens não estavam nem vivos quando foi concluída a construção.
But they weren't building for themselves. Mas eles mesmos não construíram para eles mesmos. They were building a legacy. Eles estavam construindo e deixando um legado. And you are building a legacy E vocês here at estão Mount Zion. deixando um legado aqui na Monte Sião. This is an amazing church. Isso aqui é uma igreja incrível. And I believe that God's going to use you powerfully E eu creio que Deus vai te usar de maneira poderosa to impact this city, para impactar essa cidade, to impact the nation, para impactar a nação. and ultimately I believe to impact the world. E eu realmente creio que vocês vão impactar o mundo. Already you need to know Já nesse exato momento você tem que saber through your pastor, que através do seu some pastor of your other leaders, e alguns outros líderes there aqui, is influence going out now around the world. existe a influência deles saindo pelas nações. So I just am so excited. Então eu estou tão entusiasmado I would love to talk to you in 10 years. e eu gostaria de conversar e ter uma conversa com vocês daqui a 10 anos. When you say, I was there. E você pode poder dizer, eu estava lá. I was part of that building process. Eu fui parte daquele projeto de construção. I was one of the ones who pounded a nail, or Eu fui aquele cara lá que preguei um prego. because you're going to see your legacy Porque você vai então enxergar o teu legado. and you're going to be fulfilled in your spirit. E você vai estar sentindo pleno no teu espírito. So yes, this is a very precious time for me. Então sim, é um momento especial para mim. Today is my 35th year Hoje anniversary. é o meu aniversário de casamento de 35 anos. My wife was a YWAMer, A minha esposa era uma jocumeira também. and I was a young minister in San Francisco. E eu era um jovem pregador lá em São Francisco. She came up for an outreach that we were doing, Ela veio para fazer um evangelismo lá na nossa região. and I saw her across the room, E eu vi ela do outro lado do salão. and I thought, wow, that's the woman for me. Eu falei, uau, essa mulher é para mim. Actually, that night we held hands for the first time. E naquela noite nós seguramos a mão pela Now, primeira you're not vez. supposed to do that. Você não deveria ter, eu não deveria fazer You isso. young people, don't hold hands on the first time. Não, vocês jovens não peguem a mão na primeira vez. But we were doing an outreach that night, Mas nós estávamos fazendo evangelismo naquela noite. and the outreach turned into a riot. E daí aquele evangelismo se tornou então numa manifestação And we had pública. about 300 angry people come out of the bars. E daí nós tivemos então, se tornou um tumulto. 300 pessoas cheias de raiva começaram a sair dos bares To stand against the gospel. para afrontar o evangelho. So I said, honey, I didn't say honey. Eu não falei, honey. I said, Diane, would you like to run with me to open up the church building? E eu falei assim, Daiane, você quer correr comigo pra gente correr lá e abrir o prédio da igreja? And we stood at the curb to run and open the church building. Então nós estávamos de pé na calçada para sair correndo para abrir o prédio da To igreja, get all of our friends off the street. para conseguir tirar todos os missionários, os jovens And missionários somehow da my rua. hand, E de alguma met her maneira hand. a minha mão pegou a mão dela. I held her hand for Eu a moment. segurei a mão dela por um segundinho. And then I figured I probably should marry her. E daí eu pensei, é melhor eu casar com Because I ela. already held her hand, Porque you eu já know. segurei a mão It's dela like, mesmo, então. might as well do the deed here. Então é melhor eu fazer o que eu tenho que fazer. Anyway, Então, but that was 35 years ago. e isso foi 35 anos atrás. We were married in 6 months. E 6 meses depois nós já estávamos casados. I actually proposed after 3 weeks. Na verdade, eu pedi ela em casamento depois de 3 semanas daquilo. And she said, you need to pray. Ela falou assim, você tem que Get orar. out of here. Sai daqui. But I felt like I heard from God. Mas eu falei, eu escutei de Deus. Anyway, Enfim, so I love my wife. eu amo minha esposa. And she felt like it was her gift to send me out. E ela falou assim, vai ser o meu presente para a igreja eu te enviar. Even though it was during our anniversary time. Mesmo sendo o nosso casamento, nosso aniversário de casamento. But not only was it my anniversary, Mas não foi apenas o meu aniversário de casamento. but 4 days ago, Mas 4 dias my atrás foi o meu aniversário. I just turned 59 years old. Eu acabei de fazer 59 anos de idade. Which to me is very old. I feel Que like, oh para mim gosh, me parece que é I'm muito getting tempo. old. Eu tô ficando velho. I still feel like a teenager. Eu ainda me sinto como um adolescente. But Mas it's interesting to grow. é interessante você mature. crescer, você amadurecer. The only problem was O único problema I traveled here on my birthday, é que eu viajei aqui justo no meu aniversário. and my flight was diverted, E o meu voo foi desviado. and I missed my connection to Então Sao eu Paulo, perdi a minha conexão para vir para São Paulo. and I had to spend the night in the E airport eu tive que passar a noite no aeroporto. because all the hotels were booked, Porque todos os hotéis estavam já superlotados. and I felt very sorry for E daí eu me myself. senti tão mal por mim mesmo. This is my birthday. Thank É you, meu Lord. aniversário, obrigado, Senhor. Thank you, Lord, for the birthday present. Obrigado pelo o presente de I aniversário get que eu to estou sleep tendo. on these little chairs. Que eu tô dormindo aqui, passando a noite Curled up nessas with a little cadeirinhas blanket. aqui no aeroporto com meu cobertorzinho.
It's interesting that I never traveled much throughout my ministry É engraçado que no meu ministério eu não viajava muito, until recently. até recentemente. But I've been thinking a lot about airplanes. Mas eu tenho pensado bastante sobre aviões. I've been thinking a lot about the mechanics and the physics. Eu tenho pensado sobre a mecânica e a física dos aviões. And as I was praying about you, Enquanto eu estava orando sobre I vocês, felt like the Lord reminded me eu sentia como Deus me lembrar of a principle de um princípio that takes place in aeronautics. que acontece na aeronáutica. It's a principle of flight É um princípio do voo, that I believe is very, very important. que eu creio que é muito, muito importante. And it's a natural principle E é um princípio natural that I believe has a spiritual que eu creio application. que tem uma aplicação espiritual para ele. Tonight what I want to do is talk about this principle E o que eu with quero you. fazer hoje à noite é falar sobre esse princípio com vocês. And in the textbooks it's called the VY principle. Então, nos livros de aeronáutica, isso é chamado de princípio VY. See, I believe that these principles can apply to our natural life. E eu creio que esses princípios podem ser aplicados para nossas The vidas. principle of gravity applies, O princípio da gravidade é aplicado nas nossas but vidas, there's also a spiritual gravity. mas também existe uma gravidade espiritual. It keeps us from rising up into the Essa fullness of gravidade Christ. espiritual nos impede de voar para até a plenitude de Cristo. There's an inertia. Existe uma inércia, There's a pressure that pulls us down. uma pressão que nos puxa para baixo. But you're created to soar Mas like an você eagle. foi criado para voar como You're created águia. to fly above life's problems. Você foi criado para voar acima dos problemas da tua vida. God created you to be more than an overcomer. Deus te criou para que você venha a ser mais do que vencedor. And so you need to learn to fly. Então você precisa aprender a voar. And that's why this VY principle is so E important. é por isso que esse princípio VY é tão importante. Because V times Y Porque V vezes Y equals altitude. é igual a altitude. Okay, so let me explain it. Então deixa eu explicar isso. V is velocity. V representa a velocidade. It's speed, É a velocidade. or what they would call thrust. Ou o que eles chamam de impulso. In other words, there's these engines, Em outras palavras, existem esses these motores, jet engines, esses motores de jato, that are designed to propel this massive hunk of metal. e eles foram feitos para então impulsionar esse gigante, essa nave gigante de metal. And it runs on this fuel, jet fuel. E esse motor precisa de um combustível de jato. It's high octane, E está cheio de octano, very powerful. é muito poderoso And it produces a speed e produz então uma velocidade. as the airplane comes down the runway. Enquanto aquele avião ele começa a se mover pelaquela And the pista speed grows. e aquela velocidade vai 50 miles an aumentando, hour, 100 miles an hour, 80 km por hora, 150 150 miles an km por hora. Thrust Então is começa essential, um impulso que é essencial flight. para esse voo. but Mas thrust alone apenas o impulso will never get us into the air. não vai nos levar para o alto. If you only have thrust, Se você apenas tiver o you'll impulso, go faster and faster você vai mais rápido e mais rápido. down the runway, Você vai viajar pela and you'll pista eventually crash into the barriers at e the end. eventualmente você vai bater naquelas barreiras que estão no final da pista. There's another force that is necessary Você necessita de uma outra força to get you elevation, para que você então atinja a elevação. and that is the Y factor. E esse aí é o fator Y. Now this Y Agora, esse Y, stands for drag, ele significa resistência, resistance. ou o freio. Now think about it like this. Agora pense dessa maneira. Airplanes have wings. Então os aviões eles têm asas. Those wings have what's called flaps. E aquelas asas então elas têm aquilo que nós chamamos At de the back of flaps. the wing is a flap. Na parte de trás da asa existe um flap. When the airplane wants to go down, Então quando o avião quer descer, it lowers the flap. ele desce o flap. The flap catches the air, O flap pega então no ar and it's resisted. e a resistência And it dele forces the airplane down. força então o bico do avião a descer. But when the airplane wants to climb, Mas agora quando o avião quer subir, the flap goes up. o flap vai para cima. And the speed causes resistance against the air. Então a velocidade causa uma resistência maior vir And as the contra a resistance asa. happens, Enquanto a resistência acontece, it pushes the nose of the plane upward. ele puxa então o bico do avião para cima. And the thrust begins to climb. Então o impulso leva o avião para climb. cima e mais para cima Climb. e mais alto. It's an amazing process. É um processo incrível. But velocity Mas velocidade plus resistance mais resistência creates altitude. cria então altitude. Turn with me in your Bibles to Abre aí a Romans tua chapter Bíblia 5. comigo em Romanos 5. I want you to look at a passage of scripture that Eu I quero think que você olhe para uma passagem das Escrituras. captures this truth. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. If you could go ahead and just read this passage. Romanos 5, Verses 1 1. through 5.
Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Hallelujah. Aleluia. Now the first two verses Agora, os primeiros dois versículos are about the V factor. têm a ver com o fator V. They're about the velocity. Tem a ver com velocidade. The second three verses Agora, os outros três versículos que seguem are about the Y factor, têm a ver com o fator Y, the resistance. a resistência. Okay, let me explain this a little Então, bit deixa eu more. explicar um pouquinho melhor isso. This principle applies in your personal life Esse princípio é aplicável na tua vida pessoal. because ultimately, Porque no final de tudo, because you know Jesus, porque você conhece o Senhor Jesus, because you've been forgiven, porque você já foi perdoado, because His Holy Spirit dwells inside of porque o seu you, Santo Espírito habita dentro de because nós, you are a son of God or a porque daughter você é of um God, filho ou uma filha de Deus, because God is with you, porque Deus está contigo. you have a massive engine on Você you. tem então um motor gigantesco nas tuas costas. You have the favor and grace of the living God, Você tem o favor e a graça do Deus vivo com você. like rocket fuel. É como se você tivesse um combustível In de your gas jato tank. no teu tanque de combustível. But you also live in a world Mas você também vive num where mundo there's tribulation and aonde difficulty. existe tribulações e dificuldades, Resistance. resistência. Okay? That happens on a personal level. Isso acontece no nível pessoal. But this principle also applies on a Mas esse congregational princípio level. também é aplicável no nível de congregação. See, as a body of believers, Sabe, como um grupo de as a crentes, community, como uma comunidade, we have an incredible jet engine. nós temos um motor de jato muito grande. Do you believe that God has a destiny for this Você church? crê que Deus tem um destino para essa igreja? I do. Eu creio. I believe that God is the one who put this church in place. Eu creio que Deus é quem estabeleceu essa igreja. That God is the one who used Sister Sarah to make it happen. Eu creio que foi Deus que usou a irmã Sara para fazer tudo isso That God is acontecer. the one who raised up Theo as the leader of this church in this coming season. E Deus foi quem levantou o Theo para essa próxima temporada e para liderar. God did it because He has a purpose. Mas Deus fez isso porque Ele tem um has a propósito. plan. Ele tem um plano. He has a hope. Ele tem uma esperança. I believe that there's a V factor here. Eu creio que nós temos aqui um fator V. But I believe that there's also Y factor. Mas eu também creio que existem fatores Y. So the truth I'm about to share with you, Então a verdade que eu estou para compartilhar com personal você life, pode ser aplicado para a tua vida but it also pessoal, applies to our life together. mas também pode ser aplicado para a nossa vida Now look como at um the first todo. two verses. Agora the V olha factor. comigo então para os primeiros dois He versículos, que é says o that we fator have been V. justified by faith Diz aqui que nós fomos justificados pela fé, because you believed in the Lord Jesus. porque você creu em Jesus, Because you trusted what He did on the porque cross você for confiou you. naquilo que Ele fez na cruz por você. You have now been justified. Você agora foi justificado. You have been declared innocent. Você foi declarado inocente. You have been filled with the Holy Spirit. Você foi cheio do Espírito You've Santo. been given certain spiritual gifts. Você foi dado então dons espirituais. Every one of you is different from somebody next to you. Cada um de nós somos diferentes Your da pessoa ao nosso fingerprint is redor. different. A tua digital é The number of diferente. hairs on your head is different. A contagem de cabelo na tua cabeça é diferente. Calling of God on your life O is chamado different. na tua vida é diferente. But you have been gifted by God. Mas você foi dotado por Deus. And you've been brought into this fellowship together. E você foi trazido para essa comunhão. See, justified by faith. Sabe, você foi justificado What an pela fé. incredible truth that Que is. verdade incrível que é isso. What incredible velocity generator that is. Que gerador de velocidade incrível que esse And versículo it all é. comes through our Lord Jesus E Christ. tudo isso acontece através do nosso Senhor Jesus Through Cristo. whom we have faith Através de quem nós temos and fé grace. e graça. Grace is the Graça. favor of the Lord. Graça é o favor do It's Senhor. the wind of God. É o vento de It Deus blows us forward. que nos sopra e nos empurra para frente. It's that amazing fuel of heaven. É como se fosse aquele combustível incrível que vem dos It céus, fills your tank que enche o teu tanque and empowers you for life. e te capacita para viver. It's a beautiful, beautiful picture. É um quadro, uma imagem muito linda. But then he zeroes in on another point. Mas daí ele dá um zoom nesse ponto seguinte. In verse 2, he No says versículo this. 2 ele diz o seguinte: He says that you have been given access by faith into this grace where we stand. E ele fala que nós tivemos acesso pela fé para essa graça na qual estamos estabelecidos. And we rejoice in the hope
of the glory of God. E nos gloriamos ou nos regozijamos na esperança da glória de See, Deus. hope is one of the greatest factors in the world. Sabe que a esperança é um dos fatores mais poderosos do mundo? It's one of the three eternal attributes. São um dos 3 atributos Now eternos. abides faith, Agora, hope, and love. permanecem a fé, a esperança e o amor. Hope is the joyful expectation of future good. A esperança é a expectativa alegre de um futuro melhor. How many of you believe that God has good things for you? Quantos aqui creem que Deus Come on. tem coisas boas reservadas para você? See, some of us struggle with this. Sabe, tem pessoas que batalham com essas Maybe coisas. we've gone through disappointments Talvez in você our já life. passou por tantas decepções na tua Maybe vida. we prayed for something and it Talvez didn't se come você to já orou pass. tanto tempo por uma coisa e essa coisa não Maybe aconteceu. we have some kind of chronic illness. Talvez você tenha uma enfermidade crônica. And we've allowed these things to come into our hearts E nós temos and permitido com discourage que essas us. coisas entrem no nosso coração para nos desencorajar. There's a proverb that says, Existe um hope provérbio que deferred. diz assim que a esperança Makes the heart rejeitada adoece o coração. See, when hope gets frustrated, Sabe quando a sometimes, esperança é frustrada muitas we can vezes? find ourselves sinking. Às vezes você se encontra afundando. We can find the gravitational Você pull. parece que você está sendo vítima do puxar da back to gravidade que te puxa para baixo. But here he's saying that we're standing Mas aqui ele está dizendo que nós já estamos in the estabelecidos hope of the glory of na God. esperança da glória de Deus. See, because hope gives us vision. Porque a esperança nos dá visão. Scripture says, without a As vision, the escrituras people dizem perish. assim que sem visão o povo se desvia. Do you have vision tonight? Será que você tem visão hoje à noite? Do you see that future that Será God que você has for consegue you? enxergar aquele futuro que Deus tem para Is it você? clear in your mind? Será que isso é claro na tua mente? Can you begin to take steps towards that Será que você future? consegue dar passos na direção daquela See, visão? that's where velocity comes from. Sabe, é aí que entra o fator da That's where you start velocidade. to speed down the É aí runway. que você começa a acelerar pela pista, Because you're going after something. porque você está indo atrás de algo. There's a destination. Existe um destino para você. There's a future and a Existe um hope futuro e uma esperança that God is calling que you to. Deus está te chamando para This adentrar. is part of what gives us Isso é velocity. parte daquilo que nos causa velocidade. But I think the other major velocity generator Mas eu também creio que há outro gerador de velocidade is your passion for é a tua Jesus. paixão por Jesus. How's your passion level? Como que está o teu nível de paixão por Jesus hoje? Do you love him tonight? Será que você o ama hoje à noite? Come on, do you love him Será que tonight? quem ama Jesus hoje Come à on, is noite? he precious to Será que you? ele é precioso para você? I know you're committed, Eu sei que você é comprometido, but are you in love? mas será que você está apaixonado? Remember when Jesus stood before the Ephesian elder? Você lembra quando book of Jesus, Revelation? lá no livro de Apocalipse, falava para os presbíteros da igreja dos And he Efésios? spoke to the church and he said, I've seen your good works. Ele falava para a igreja de Efésios: I know your eu commitment. tenho visto as boas obras e o seu I compromisso. know your sacrifice. Eu tenho visto o seu sacrifício. But he said, I have one thing. Mas ele fala assim: eu against tenho só uma coisa you. You've lost your first que, love. que é minha preocupação. Vocês perderam o seu primeiro amor. See, love will conquer. Sabe que o amor vai conquistar? I'll tell you, somebody in love is more powerful than somebody who's got duty. Deixa eu falar uma coisa: alguém que está apaixonado é mais poderoso do que alguém que está If you comprometido. want to build velocity, Se você quer construir velocidade, because velocity is important. porque velocidade é If importante. you want to build Se velocity, você quer construir velocidade, you've got to let your heart fall in love with você tem que Jesus. permitir com que o teu coração All se over apaixone por Jesus, vez gotta após cultivate vez. that passion Você for the precisa Lord. cultivar essa paixão pelo You've got to Senhor. keep elevating Jesus. Você precisa elevar higher Jesus and mais higher. alto e mais alto. That he's got to become, Ele tem que se tornar Number one in your o life. número 1 na tua vida. and there's no number 2. E não existe outro número 1. There's no number 3. Não número 2 ou número There's 3. no number 100. Não existe número 100. Compared to Jesus, Comparado com Jesus, everything else starts way down here. tudo começa lá embaixo. He is above all. Ele é acima de tudo. He is our passion. Ele é a nossa paixão. He is our desire. Ele é o nosso desejo. And this is the velocity. Então isso é This a is the V velocidade. factor. Esse é o fator V. Now check your heart. Agora, examina seu coração. How's your velocity today? Como está a tua velocidade hoje? You're an airplane. Você é um avião, You've got a purpose. você tem um propósito, You've got a destination. você tem um destino You're starting down the runway. e você está começando a mover-se pela pista. You need velocity. Você precisa de velocidade. But here's the second thing you need. Mas olha a segunda coisa que você precisa também. In verse 3 it says, No not only versículo that, 3 e diz assim que não só isso, but we also glory in our tribulations. mas também nos gloriamos nas Now tribulações. get the wordplay here. Agora, olha o jogo de palavras aqui. On the one hand, we rejoice in the glory of God. Em um lado nós regozijamos na glória de Deus, On the other hand, we glory in our tribulations. e do outro lado nós nos gloriamos nas tribulações. What does that mean? O que significa isso?
How do we glory in tribulation? Como que eu vou me gloriar nas tribulações? You know, when I was a young Christian, we always said, well, you got to praise the Lord in everything. Quando eu era um crente jovem, a gente falava assim, você tem que louvar a Deus em todas as coisas. Just got a flat tire. Ah, então meu pneu Praise the furou. Lord. Glória a I Deus. think. Eu acho. Just got in a car accident. Eu Praise bati the o Lord. carro. Glória a Deus. Thank you for that one, Jesus. Oh, obrigado por essa aí, Jesus. No, that's not what he's saying. Não, não é isso que ele está falando. See, I don't believe that God ordains trials for Eu us. não creio que Deus envia tribulações a nós. I don't believe that God is the author. Eu não creio que Deus é o autor Of pain to his children. da dor para os seus filhos. I believe that pain and tribulation is a result of sin. Eu creio que a dor e a tribulação é um resultado direto do pecado. I believe that we open the door Eu creio que nós abrimos a porta to the brokenness of this world. para que houvesse então o fracasso desse mundo. It was our disobedience that released a curse in the earth. Foi a nossa desobediência que liberou então uma maldição sobre essa terra. God did not author. Deus não Our foi o disobedience. autor da nossa desobediência. On the other hand, Em outra partida, Jesus made it really clear Jesus foi bem claro that in this world que you will neste have mundo tribulation. vocês terão tribulações. That's one of those promises É uma daquelas that promessas we don't like to claim. que nós não gostamos de tomar posse. In this world you're going to have trouble, Nesse mundo você vai ter problema, but be of good cheer mas tenha bom ânimo, because I've overcome the world. porque eu já venci o mundo. Isn't that awesome? Isso não é demais? Okay, now listen to this. Agora, preste atenção a This is isso. super important. Isso aqui é muito importante. God wants you Deus quer que você, to utilize que você your utilize tribulation a tua tribulação for elevation. para elevação. And I'm going to teach you the secret of how to do that. E eu vou te ensinar o segredo de como que você pode See, fazer just isso. like the flaps come up, Assim como aqueles flaps que sobem. say, why would I want resistance? E você pode perguntar, por que que eu quero resistência? If I want speed, I don't want resistance. Se eu quero ter velocidade, por que que eu vou querer ter resistência? Except strategic resistance A não ser uma resistência estratégica, causes the nose of the plane to go up que quando aquele flap se levanta, faz o bico do avião subir. and the thrust to carry it higher. E aí então o impulso continua levando ele mais alto. Now, if there's one thing that you get out of this message, Agora, se tiver uma coisa que você tem que lembrar dessa mensagem I hoje want à you to get noite, this one phrase. eu quero que você lembre dessa uma palavra, essa uma frase. Do not waste your tribulation, Não desperdice as tuas tribulações. but maximize it. Maximize tuas tribulações For growth. para o crescimento. Maximize it Maximize for altitude. para a altitude. Because if you use your trials correctly, Porque se você conseguir utilizar as suas tribulações da maneira correta, you will ultimately fly so high that você no no trouble final can de touch tudo you. você vai acabar pegando tanta altitude que os perigos dessa terra não vão te But if tocar. you do not use your trials Mas se effectively, você não usar as suas tribulações de maneira efetiva, you will find yourself pulled down by você the vai se gravity of this encontrar earth. sendo puxado para baixo pela gravidade dessa Depression, terra, para uma depressão, despondency, para uma indiferença and brokenness. e também para uma falência. Let's look at the text here. Olha só o que o texto diz. It says, not only this, Não só isso, but we glory in our tribulations, mas também nos gloriamos nas knowing that tribulações, tribulation produces porque perseverance, sabemos que a tribulação produz perseverança, produces character, e a perseverança produz um caráter produces aprovado, e o caráter produz and esperança, hope does not disappoint. e a esperança não nos decepciona. How would you waste your tribulation? Como é que você pode desperdiçar tua tribulação? See, what he's describing here is a O que ele está transformational process. O que ele está descrevendo aqui é um processo de transformação, Transformational cycle. é um ciclo de transformação. And I'll spend some time sharing that E eu cycle vou falar um with pouquinho you. sobre esse ciclo com você. But if you don't engage that cycle, Mas se guess você what? não engajar e abraçar esse You ciclo, will fall into a pattern você vai cair então num outro padrão. of depression, O padrão da depressão, self-pity, de autocomiseração and sometimes even anger towards God. e muitas vezes até raiva e ira contra Deus, Accusing God. acusando a Deus. God, you say you're good, Ah, Deus, o Senhor disse que o but Senhor you é didn't bom, give me that husband, mas o Senhor não me deu aquele marido. or you didn't give me that money. Ah, mas o Senhor não me deu aquele I dinheiro. prayed for that car, and it Ah, didn't eu come orei in. por aquele carro não veio. I wanted that promotion at Eu work, queria but it aquela didn't promoção no happen. trabalho, mas não aconteceu. I've been asking you for peace in my Eu house. já estou pedindo há tanto tempo paz no meu I've been lar. praying for victory over that sin issue Eu in my tenho life, pedido por tantas vezes ter vitória sobre aquela but you have tentação, not helped me. mas o Senhor não tem me ajudado. See, if you adopt that attitude, Sabe, se você adotar essa atitude, you will find yourself wasting your sorrow, você vai se encontrar então desperdiçando tua tribulação, wasting your tribulation. desperdiçando as tuas dificuldades. But I believe you're better than that. Mas eu creio que você é além disso. Now let me stop for a moment here, Agora deixa eu parar por um segundo aqui, because I do not want to minimize porque eu não quero minimizar the real pain of life. a dor verdadeira da vida. I
I just was sensing while we were worshiping Enquanto nós estávamos na adoração, eu estava sentindo no meu espírito that many of you in this room have gone through really difficult things. que muitos que estão aqui passaram por situações muito difíceis mesmo. How many of you can say that you've gone through something very difficult? Quantos traumatic? aqui podem dizer que realmente eu passei por uma situação bem difícil? Put your hand up, just Levanta for a sua mão se isso é Wow. você. See? Veja só. I don't want to make fun of that. Eu não quero ser leviano com isso. I don't want to minimize Eu não quero minimizar isso. the pain you've gone through. Não quero minimizar a dor que você passou. In fact, I'd like to pray right now Na verdade, eu gostaria de orar por você nesse exato momento. that the Lord would touch you in that place. Que Deus viesse então e tocasse o teu coração naquele exato lugar. If you raised your hand a moment ago, could you stand with me? Se você levantou a tua mão logo agora, será que você pode ficar de pé então nesse momento? And if you didn't raise your hand, just stay sitting for a moment. E se você não levantou a tua mão, por favor, fique sentado onde você está. 2 Corinthians chapter 1. 2 Coríntios capítulo 1. The scripture says, "Blessed be the Father of our Lord Jesus, As escrituras dizem: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, the Father of all comfort, o Pai de todo o conforto, who comforts us in our que tribulation." nos conforta em tribulação. Can you just close your eyes right now? Será que você pode fechar os teus olhos nesse Let exato the momento Spirit of God e permita com que o bring Espírito the de comfort of Deus the Father. venha com o conforto do Pai sobre você agora. Just let the Holy Spirit come upon you right now. Permita com que o Espírito Santo venha sobre a tua vida nesse momento. If you're sitting down by somebody, could you just place a hand on their shoulder? Se você está perto de alguém que está de pé, será que você pode só encostar a mão no ombro dessa pessoa? We bless you right now Nós te abençoamos agora with the comfort of the Holy Spirit. com o consolo do Espírito Santo. Father, we ask that you would inject comfort like a hypodermic needle. Pai, eu peço que o Senhor venha estar injetando consolo, como se Inject fosse uma seringa com uma comfort. agulha. Injeta agora conforto. I just break the power of abuse. Eu quebro o poder do abuso agora. I feel like some of you were abused. Eu vejo como pessoas que foram abusadas aqui. Maybe you were treated harshly by your parents. Talvez você foi mother or father. maltratado pelo teu pai ou pela tua mãe. Some of you were abused verbally. Alguns foram abusados verbalmente. I just sense some of you were even beaten, maybe. Eu vejo que talvez algumas pessoas foram até espancadas. Some of you in this room went through sexual abuse. Alguns de vocês até passaram por abuso sexual. And I feel like the Lord is saying to you, I understand. E eu creio que Deus está falando para você agora, eu entendo. The scripture says he was tempted in all ways like we are. A Bíblia nos diz que ele foi tentado em todas as maneiras, como nós também It says fomos. that he suffered all things A Bíblia nos diz que ele sofreu todas so as that he could coisas relate to us. para que ele pudesse então se relacionar a We nós. do not have a high priest E nós não temos um sacerdote, who um sumo cannot be touched sacerdote, with the feeling of our infirmity. que não pode ser tocado com o sentimento da nossa enfermidade. He feels your pain. Ele sente a tua dor. And it's not just a cliche. E isso não é simplesmente clichê. Now let the Spirit of God increase right now. Mas agora Let que o His power Espírito increase Santo de upon Deus venha aumentar, Let His comfort que o seu begin to poder fill you. venha aumentar agora e te confortar agora. All pain is being washed away. Toda a dor está sendo lavada agora. All the trauma is being Todo o broken. trauma está sendo quebrado agora. All fear patterns are being canceled Todos os now. padrões de medo In estão the name sendo of cancelados Jesus. agora, no The nome de Spirit of the living Jesus. God is upon you Espírito de Deus vivo está to sobre bind up você your broken heart para curar o teu coração quebrantado and to set you at liberty tonight. e para te libertar hoje à noite. Hallelujah. Aleluia. Now as you begin to feel that liberty, just raise your hands before. E enquanto você começa a sentir essa licença de liberdade, comece a erguer suas mãos. Lord, give him more right now. Just let liberty Pai, eu come. peço por mais liberdade Freedom from the agora. past. Que haja liberdade do Freedom from passado, the pain. que haja liberdade da Lord, dor. let that increase right now. Aumenta isso sobre nós agora. We bless you in the name of Jesus. Nós te abençoamos agora no We nome de bless you with Jesus. the comfort of the Holy Spirit. Nós te abençoamos com o consolo do Espírito Santo. Hallelujah. Just keep receiving. Continua recebendo onde você está. Keep receiving. Continue recebendo. Let him wash away. Que Ele venha lavar sobre de você essa dor. I also feel like there's a few of you here tonight Eu também sinto que existem algumas pessoas aqui hoje à noite who, as a result of the pain, you que, began como to, resultado dessa dor, você começou it led you into sin. então, isso te levou ao pecado. And
And if that's you tonight, E se isso é você hoje à noite, if you fell into sin as a result of a se painful você experience, caiu em pecado como resultado dessa experiência dolorida, just ask the Lord to forgive you right now. só peça para que Ele venha te perdoar nesse exato Say, momento. Jesus, please wash me. Fala assim: Jesus, por favor, me lava, I'm so sorry me perdoa, that I allowed que eu permiti my pain com que a minha dor to control my behavior. tivesse controle do meu comportamento. Just say that to the Lord right Só now. fala isso para o Senhor onde você está. And just let His forgiveness begin to E touch you. deixa com que o perdão dele venha te Just tocar. let His forgiveness begin to wash over you. Deixa com que o perdão do Senhor venha The estar blood lavando of sobre Jesus você. Christ was shed Que o sangue de Jesus que foi so derramado, that you could be completely forgiven of everything derramado you've sobre ever você, done para wrong. que você venha ser liberto completamente reach de out to todos him os right erros now. que você já fez. And let that blood begin to flow. Então se estenda a Ele e Ele vai começar a fluir o sangue It dele says, sobre though your você. sins be like scarlet, Fala assim que mesmo que os teus pecados venham ser they shall be white as wool. sejam manchados como sangue, eles serão lavados e alvos como a neve. As far as the east is from the west, Tão longe quanto o ocidente é do oriente, so far will He remove assim Ele removerá the transgression from as your tuas life. transgressões da tua vida. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. I declare a new day. Eu declaro um novo I dia. declare a new day. Eu declaro um novo dia. I declare a fresh start. Eu declaro agora um início I novo. declare a new beginning. Eu declaro um novo The começo. Spirit of the Lord is with O you Espírito do Senhor está com restore você you. para te restaurar, to remove the pain, para remover a dor, to cover the sin. para cobrir então o pecado. Now just raise your hands to the Lord. Agora right now. então só erga suas mãos para o Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Let's Jesus. just begin to thank Him. Comece a agradecer ao Senhor We Jesus. thank you, Lord, for your Nós te comfort. agradecemos pelo teu conforto. We thank you, Jesus, for Te your comfort, agradecemos pelo teu consolo, for the comfort of your love, pelo consolo do teu amor, for the grace of the Holy Spirit. pela graça do Espírito Santo. Just receive your Holy Comece a Spirit. receber isso agora. Receive your forgiveness. Nós recebemos o teu perdão. Receive the new beginning, Nós recebemos os novos the inícios gracious start. e o começo gracioso que o Senhor tem para nós. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now let's just thank the Lord together. Você consegue agradecer ao Give him Senhor applause juntos? and just thank Dê um him. aplauso ao Senhor Jesus, we Deus thank you. e agradeça a Ele. Jesus, nós te agradecemos. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Now I want you to sit down just for a moment. Eu quero que você sente aí por um But segundinho let's mais. remain in the presence right Mas now. continua na presença, onde você está. Let's don't move out of our hearts right now. Let's Não- stay in our hearts, not Não in our desliga o heads. teu coração daquilo que Ele está fazendo. Mantenha o teu coração conectado a okay? Ele. Tudo bem? Can you nod your head? Você pode fazer assim? Let's let the Holy Spirit just keep ministering Deixa o to Espírito us Santo continuar a ministrar as teu we wrap coração up this message. enquanto nós concluímos a mensagem. Hallelujah. The why factor O fator Y is that we rejoice in our é que tribulation. nós regozijamos nas tribulações. Not because the tribulation is pleasant, Não porque a tribulação é prazerosa, but the fruit is wonderful. mas sim porque o fruto da tribulação é Because if we maravilhoso. learn to rejoice, Porque se nós aprendermos a to regozijar, celebrate our difficulties, celebrar as nossas dificuldades, something happens então inside of algo us. começa a acontecer dentro de nós. Because the challenge Porque o desafio produces perseverance. produz então perseverança. As you persevere, Enquanto você as you persevera, remain dedicated to enquanto você se Jesus, mantém dedicado a as you Jesus, remain a worshiper, enquanto você se mantém um adorador na presença dele, as you remain a servant to others, enquanto você se mantém um servo para as as pessoas you que te don't rodeiam, withdraw, enquanto você You don't allow não se self-pity distancia to come in. e você não permite com que a You don't autocomiseração allow entre depression to e você cover não you. permite com que a depressão venha tomar but conta instead you remain e ao joyful. invés disso você permanece alegre, You become a perseverer. você se torna então um perseverante. See, we have to realize that this journey with Jesus is not a sprint. Você tem que perceber que essa jornada com Jesus não são 100 metros rasos, It's not a 50-meter race. não é uma corrida de 50 metros, where you run with all your might and onde then você you're corre exhausted. com tudo e depois você está exausto. This journey with Jesus Essa jornada com is a Jesus marathon, é uma maratona. and we must pace ourselves. E você tem que achar teu ritmo Perseverance. e perseverar. 1 mile, 1 milha, 2 miles, 2 milhas, 10 miles, 3 milhas, 15 miles, 15 milhas, 20 miles, 20 milhas, 21 miles. 21 Can you milhas. imagine? Será que você consegue imaginar?
I remember as a young believer, Eu me lembro quando eu era um crente bem jovem, I met somebody who had been a Christian for 5 years. eu me encontrei com um cristão que tinha sido uma pessoa que era cristão há 5 I had anos. only been a Christian 6 months. Eu era um crente há 6 meses. I couldn't believe it. Eu não acreditava. Like I said, how did you do it? Eu falei, como que você conseguiu? 5 years. 5 anos? How did you do Como que it? você conseguiu isso? Now I've been a believer for 40 years. Hoje eu sou um crente há 40 anos. It's a marathon. É uma maratona. And my life hasn't been easy. E minha vida não tem sido fácil. We've experienced deep, deep trauma. Eu e minha família experimentamos trauma profundo. I'm celebrating 35 years of marriage, Eu estou celebrando e comemorando 35 anos de casado. but about 20 of those years we were on the verge of divorce. Mas 20 desses 35 anos nós estávamos no limite para nos divorciarmos. Perseverance. Perseverança. And see, as we persevere, E sabe, quando você I mean, persevera, just think about if we had gotten to divorce 15 years ago. pensa nisso, se nós tivéssemos nos divorciado The 15 anos testimony. atrás, o testemunho. I love my wife more now than I ever have. Eu amo minha esposa We've agora broken mais through do into que eu new nunca levels amei antes. that we never Nós thought were conseguimos possible. entrar em novos níveis que nós nunca sonhamos ser possível. Perseverance. Perseverança. And perseverance actually produces character. E a perseverança, na verdade, produz What is caráter. character? O que é caráter? It's the imprint of Jesus É upon a you. digital de Jesus na tua vida. See, the purpose of God in your life O propósito de Deus na tua vida is to transform you into the image of é His te Son. transformar a imagem do Filho dele. To make you as much like Jesus as you É can te possibly fazer be and still be yourself. quanto mais parecido de Jesus que você pode ser. Character Caráter is such a powerful thing. é algo tão poderoso. What is character? O que é caráter? It's the ability to not only think about yourself, É a habilidade de não só pensar acerca de si mesmo, but to put God first mas por Deus em primeiro lugar and to love others as you love yourself. e você amar o teu próximo como a That's si mesmo. character. Isso é caráter. You know what character is? Sabe o que é o caráter? It's the ability to sacrifice in the moment É a habilidade de sacrificar o for a momento greater good in the future. para um bem maior no futuro. Jesus, for the joy set before him, Jesus, pela alegria que estava diante dele, embraced the cross. ele abraçou a cruz. What's the cross that you need to embrace? Qual é a cruz que você tem que abraçar? What's the character issue that God's Qual dealing é a with? questão de caráter que Deus está tratando na tua How vida? can you say no Como que você pode dizer to the não present pleasure para o presente, o prazer presente, with an anticipation com uma antecipação of the future reward? da recompensa futura? See, the scripture says, without faith it's impossible to please God. Sabe que as escrituras nos diz que sem fé é impossível agradar a Because Deus? those who come to Him Porque aqueles que se Must believe that He is. achegam a Ele, devem acreditar que Ele é and that He's a rewarder of those quem Ele é e que Ele é um recompensador who daqueles diligently seek que Him. diligentemente o buscam. Do you believe that tonight? Você crê nisso hoje? Can you give up Será que present você pleasure pode abrir mão do prazer momentâneo for the kingdom of heaven? pelo reino de Deus? It's worth it. Vale a pena. It's worth it. Vale a pena. It's worth it. Vale a pena. Look at the scripture. Olha só o que as escrituras nos dizem. Tribulation produces perseverance. Perseverance produces character. Então a tribulação produz perseverança e perseverança produz o caráter. And character, E o the caráter, chief example of character, o maior exemplo de caráter, the chief fruit of this process o maior exemplo do fruto desse processo is hope. é esperança. See, we begin with hope. Nós começamos com We go esperança, through tribulation. daí nós passamos por tribulações, We walk in perseverance. nós andamos em perseverança, We build character. nós construímos And caráter then we come back to hope. e voltamos para a esperança. And then we begin the cycle E again. daí começamos o ciclo And that novamente. cycle, E aquele ciclo, every time we go through toda it, vez que você we passa por become esse more like ciclo, Jesus. nós nos Every aparentamos time we mais e sense mais the com Jesus. resistance. Toda vez que nós sentimos a every time the resistência, flap goes up, toda vez que o flap sobe, we find ourselves climbing nós higher, nos encontramos indo and mais e higher. mais alto, 1,000 feet. 300 5,000 metros, feet. 2.000 Meters. metros. And we move up to the flying altitude. E daí nós chegamos então para a altitude de voo. What would it be in meters that a plane flies? Yeah, 10,000 10,000 kilometers in the sky. Então nós chegamos então a 10 You mil can quilômetros keep no alto. rising, E você vai subindo, rising, e vai subindo, and rising. e vai subindo, As you go through the cycle, enquanto você vai pelo ciclo. and you keep returning to hope. E você então vai voltando Do à not esperança. waste your Não tribulation. desperdice a tua tribulação.
But turn your tribulation Mas into transforme elevation. a tua tribulação para Keep elevação. moving higher in Christ. Continua indo mais e mais alto em Until Cristo. finally you find Até que yourself finalmente você se encontra 10,000 kilometers. então a 10 mil metros. And you're flying E você está voando in the stream of wind. naquela atmosfera de It ar, is the kingdom of heaven. que é onde o ar te empurra, que é o reino dos Final céus. verse and then we'll close. Versículo final e nós vamos fechar aqui. Says this. Diz assim: Now hope does not disappoint, e a esperança não nos decepciona, because the love of God is porque shed abroad Deus in our derramou o hearts. seu amor em nossos corações. There's something about the love of God. Existe algo a respeito desse amor de Deus. The love of God is O the amor de outcome Deus é o resultado to the cycle of hope. desse ciclo de esperança. Hope, Esperança, tribulation, tribulação, perseverance, perseverança, character, caráter and then transformation. e daí transformação. You see that? Você vê isso? And the true fruit of transformation. E o melhor e o verdadeiro fruto de transformação é o amor. The scripture says we love As escrituras dizem que nós o amamos because he first loved us. porque ele primeiramente nos The amou. scripture asks a question. As escrituras nos fazem Who uma shall pergunta: separate us from the love of Christ? quem nos separará do amor de Shall Cristo? tribulation Será que seriam tribulações, or distress ou estresse, or famine ou a fome, or nakedness ou a nudez, or peril ou o perigo, or sword? ou a espada? He says, no. Ele fala: não. For thy sake we're killed all the day long. Pela causa dele nós somos Says, "No, in mortos all todos os these dias. Em todas essas We coisas, are more than nós somos overcomers mais do que vencedores through him who loved us. através daquele que nos amou. He says, for I'm convinced Porque eu sou that neither convencido life nor death, que nem a morte nem a nor vida, angels nor nem principalities, anjos nem nor potestades, things present, nem as coisas things presentes, to come, nem as coisas que estão nor por vir, anything nem nada can separate pode nos separar from the love of do God amor de Deus that is in Christ que está em Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor. Don't waste your tribulation. Não desperdice as tuas tribulações. Receive the velocity of the Holy Receba a Spirit. velocidade do Espírito Santo. Glory in your tribulation. Encontre a glória na tua Lift tribulação. the flaps Levante seu flap of resistance, da resistência and you'll find yourself e você vai elevating se encontrar elevando and rising. e aumentando a tua atitude. Let's all stand together. Fique de pé comigo. The scripture says so clearly, As escrituras nos dizem tão they that wait claramente upon the Lord que aqueles que esperam no Senhor shall renew their strength. vão renovar suas forças. They shall mount up Eles vão subir with wings com asas like eagles. como águias. I'd like you to put your wings out tonight. Eu quero que você abra suas asas hoje à noite. Put your wings out. Abra suas asas hoje à noite. Don't hit your neighbor, Não bata no teu vizinho, but just as a prophetic sign mas como um sinal profético that your agora, wings go out que tonight. as suas asas venham ser estendidas hoje à noite. As we wait upon the Lord, Enquanto nós esperamos no Senhor, we shall renew our strength. Ele vai renovar a nossa We força. shall mount up with Nós iremos wings subir com asas, like eagles. assim como as águias. We shall rise above Nós the iremos storms. então a nos elevar acima das We shall tempestades. rise above the vultures. Nós iremos nos elevar acima dos We'll rise urubus. above Nós principalities iremos nos and elevar powers. acima dos principados e We'll potestades. rise into the very tailwind of heaven. Nós iremos nos elevar até The Spirit chegarmos of na the living God atmosfera do blowing céu, behind you, onde nós temos o sopro sending do you Espírito nos forward empurrando e into nos the levando purposes of God. adiante para os propósitos de Let Deus. the Spirit of the living Que God o be upon Espírito you do nosso now. Deus vivo venha estar Let the sobre Spirit of the você. Lord cause you to Que o soar Espírito de with Deus Him vivo right venha now. fazer com que você voe nos ventos dele. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Let's just begin to praise Him now. Começa a adorar o Senhor Thank you, agora. Jesus. Obrigado, Senhor Thank Jesus. you, Jesus. Obrigado, Senhor for the Jesus, victory that we have. pela vitória que nós Thank you that temos. we're more than overcomers. Obrigado que nós somos Thank mais you do que for your vencedores. grace. Obrigado Come pela tua on, graça. let's go. Vamos lá. Let's fly. Voa, voa, voa mais, voa mais. Jesus' name. God bless you. Have a good night. Hallelujah.